Olá, tudo bem? Eu tô aqui com um casal fantástico hoje. Eles vão trazer uma história maravilhosa para vocês e eles vão dizer para vocês o que eles fazem, quem eles são, como eles vivem hoje. Eu tô aqui então com a Mônica e o Kissima. Eles trabalham como missionários e eles vão apresentar um pouquinho deles, vão falar um pouquinho deles pra gente aí. Vamos lá, Kissima? Bom dia. Bom dia. Antes gostaria de agradecer pela oportunidade que nos deu para poder estar aqui e de apresentar, não é, a primeira vamos apresentar, não é, a nossa pessoa, não é? Sim, eu sou Kissima Jata, sou africano de Guiné-Bissau e sou missionário lá mesmo na Guiné-Bissau e também sou enfermeiro. Enfermeiro, legal. Casado com a Mônica, brasileira. Ela vai também apresentar. E aí, Mônica, quem que é a Mônica? Conta pra gente. Bom dia. Bom dia. Eu sou a Mônica, né? Brasileira, filha de Campinas, como a gente diz lá em Guiné-Bissau. Vim de uma família simples, humilde, que não conhecia o Evangelho, né? Mas, graças a Deus, o Evangelho chegou na minha casa, né? E hoje nós somos duas, né? Eu, minha mãe e o meu pai que já faleceu. E tenho esse chamado desde 2010, a primeira vez que eu realmente falei, não, é isso que eu quero, é isso que eu quero trabalhar. E de lá para cá tenho vivido essa vida, né? Sou casada com um africano, o Kissima, e estamos aí caminhando. E vocês me disseram que ambos são enfermeiros? Isso. E como que vocês se conheceram? Foi trabalhando como enfermeiro? Como é que vocês se conheceram? Na verdade, depois de ter concluído o meu estudo no capital de Guiné-Bissau, que é Bissau, aí, como eu já tinha compromisso com Deus, não é? De servi-lo como missionário. Porque o que aconteceu? Depois de 2 anos da minha conversão, Deus me tirou, talvez, se o tempo dá, eu vou contar o testemunho, né? Como é que eu converti. Aí Deus me tirou numa situação muito crítica. Então, depois de 2 anos da minha conversão, aí eu comecei a orar a Deus, perguntar o que Ele quer que eu faça para contribuir para o avanço do seu reino. Aí que eu orei várias vezes, meses, aí um dia apareceu na minha frente um homem vestido de branco e me falou, Kissima, você será missionário. Então, foi assim, no decorrer do tempo, em seguida, aí eu sonhei onde é que eu estava pregando a palavra de Deus no meio de muitas pessoas. Legal. Então, vários sinais que Deus me deu, então não tive dúvida sobre o meu chamado. Aí, quando eu terminei o meu estudo, aí, como homem que eu sou, eu esqueci de compromisso Que fez com Deus. Que fiz com Deus. Porque quando eu fiquei bem, eu soube sobre o meu chamado, aí eu falei para Deus, então, abra as portas para mim, para que eu possa fazer faculdade, para fazer enfermagem, aí depois concluir, eu vou para a missão. No sentido de poder ajudar as pessoas, não é? Carenciados, área de saúde. Então, Deus abriu as portas. Quem pagou o curso para mim, até agora não conheço. Foi um brasileiro mesmo. Você cursou a faculdade de enfermagem e não sabe quem pagou para você? Não sei. É um milagre. É milagre mesmo. Nossa. Simplesmente... É muito difícil cursar a faculdade onde você mora? Para mim, eu não ia conseguir pagar a faculdade. Olha que bênção. Isso. Porque os meus pais são camponeses, não é? Então, eles não têm condição para tal. Isso. Só eu expliquei ao meu pastor que
missionário também brasileiro que estava conosco lá na Guiné-Bissau. Eu expliquei sobre o meu chamado. Aí ele falou, vamos orar. Então, Deus levantou um médico aqui, brasileiro, que pagou o estudo para mim. Olha, Até agora eu não conheço aquele médico. Durante 5 anos, né? Durante 5 anos na toda faculdade. a faculdade. Porque aí, quando esse missionário veio de férias para o Brasil, ele falou que chegou numa igreja e compartilhou a necessidade do Kissima de estudar para se aperfeiçoar e ser um missionário. Isso. E aí, então, esse médico levantou na igreja e falou, não, Inclusive, esse homem que pagou a faculdade dele é médico. Ele falou, não, eu quero abençoar esse irmão. Então, esse instrumento de Deus aí, que Deus o abençoe muito. Glória a Deus. Muito. E assim, e aí vocês se conheceram durante a missão? Sim. Isso. E aí, quando eu concluí o meu estudo, aí já queria conseguir emprego, né? Para poder ganhar dinheiro. Já Esqueceu do compromisso. Com Deus. Aí comecei a escrever, mandei currículo, né? Para diferentes hospitais, centros de saúde. Aí, mas nada, não houve resposta. Os colegas que saímos juntos, eles conseguiram emprego, eles trabalharam. E aí você nada. Eu ficava questionando a Deus por que não abre a porta para mim, para conseguir emprego, já tenho a minha formação, por que eu não trabalho? Aí assim, de repente um dia de manhã, eu ouvi de novo voz que me falou, Kissima, vai para campo de missão. Aí ajoelhei, comecei a pedir perdão, e aí eu comecei logo a despedir a família, colegas, a igreja também, onde é que eu pertencia, dentro da capital, e aí fui para campo. Daí que lá mesmo que conhecemos um ao outro. E você já estava lá, Mônica? Eu já estava lá há 3 anos. E como é que você caiu no campo Lá, de missão, assim? Lá, mas não na aldeia de Kissima, né? Porque eu a gente trabalha no leste de Guiné-Bissau e a aldeia dele fica no norte. E interessante que aquele ano eu estava muito cansada, que eu já havia recebido acho que 2 equipes anteriores sozinha. E receber equipe sempre dá muito trabalho, né? E aí eu estava chateada, que eu falei, poxa, mais um ano eu vou receber uma equipe sozinha, né? E estava me queixando com Deus, né? Mas aí, quando a equipe chegou, o primeiro local que nós fomos foi para o norte, porque existe uma igreja lá, que inclusive é a igreja que o pastor Forna pastoreia, né? Então, sempre quando vem as equipes, todo mundo quer conhecer essa região, porque é onde já existe uma igreja autóctone, né? Onde os próprios nativos é que lideram a igreja. Legal. E aí, eu fui com a equipe, chegando lá, o Kissima estava lá, né? E foi lá que a gente se conheceu, nós passamos 2 semanas juntos, indo visitar as aldeias, né? Eu cozinhava, a equipe saía para fazer visita, eu ficava cozinhando, né? E aí, já nos últimos dias, ele pediu para conversar comigo. E aí, eu falei, tá bom. E aí, ele pediu para namorar. Eu falei, olha, diferente. Não, primeiro eu perguntei ainda. Sim. Primeiro, é isso, termina de contar. Eu perguntei, porque durante o tempo do meu estudo, eu sempre pedi a Deus para me dar uma mulher que tenha a mesma vocação comigo. Uma companheira. Sim, que tem o mesmo chamado para ser missionário. Então, quando eu conheci ela, eu sabia que ela é missionária de lá. E aí perguntei para ela se já está, a missão dela na Guiné-Bissau já está terminando para voltar. Aí ela falou para mim, não, eu quero morrer mesmo aqui na Guiné-Bissau. Quer dizer, ela falou isso só para me impedir, porque ela pensava que eu queria só namorar com ela só para aproveitar para vir para cá, no Brasil. Entendi. Mas a minha intenção não era assim. É porque quando a gente chega em Guiné-Bissau, a primeira coisa que você é instruído é não namore com africano, porque a única coisa que eles querem é um passaporte para o Brasil. Então, eu tinha isso muito forte na minha mente, né? E aí, para já barrar a intenção dele, eu falei, não, o meu desejo é morrer e ser enterrada aqui, né? Para já impedir ele de se aproximar de mim.
Aí quando ela falou assim, então ela abriu a porta de uma forma que ela não percebia. Era o que você queria. É isso que eu queria. Porque se ela tivesse dito que sim, já está quase para voltar, eu não ia falar com ela. Viu? Então foi tudo, o propósito foi o contrário, Mônica. O tiro saiu pela culatra, né? Mas que bacana, cara, que bacana que vocês estão bem. E deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Assim, a gente ouve falar de irmãos que saem em missão, de pessoas que saem em missão, mas ninguém sabe o que é ser um missionário. O que é ser um missionário hoje? O que é você... Como que é isso daí? É uma situação assim, a gente ouve falar, mas ninguém sabe realmente o que é, né? O que é ser um missionário hoje? Como que vocês podem explicar isso pro pessoal que vai assistir a gente? Bom, eu vou falar uma parte e a minha mulher vai complementar também. Na verdade, para ser uma missionária, em primeiro lugar, tem que ser uma pessoa comprometido, né, com a palavra de Deus. Uma pessoa exemplar, seja na sua vizinhança e seja próprio na sua igreja. Tem que ser uma pessoa com retidão. Muito bem. Na sua igreja, sim. Tem que ser uma pessoa bem conhecida. A igreja tem que reconhecer que, na verdade, o fulano é um crente fiel a Deus. Entendi. Esse é um passo muito importante. A pessoa tem que converter mesmo a Deus. Entendi. Entregar tudo. Então, tem que ser uma pessoa também muito ativo, não é? Na atividade na igreja, nos eventos na igreja. Tem que estar envolvido no trabalho de Deus na igreja local. Daí, assim, todo mundo vai saber quem é você. O pastor também vai ter a confiança de enviar você para ir para a missão. Entendi. Porque não pode enviar uma pessoa que não é bênção de perto. Se não for bênção de perto, muito menos De longe. de longe. Então, a pessoa tem que ser uma bênção de perto aqui. Aí a igreja vai confiar de enviar você para o campo de missionário, porque eles já conhecem quem é você. Ah, mas chega lá no campo de missão, o que vocês fazem? Porque só levar a palavra de Deus não enche barriga, certo? E eu acredito que quando a gente sai numa missão dessa, a gente encontra algumas situações bem difíceis, né? Questão de cultura, questão de hábitos sociais, questão de saúde, de higiene, saneamento básico, essas coisas. Mas chega lá, vocês vão levar o quê? Somente a palavra de Deus ou não? Não. A gente, claro que o nosso foco maior é sempre a palavra de Deus, né? Sim. Que como está em Mateus 28, lá fala que é para a gente ir, né? Então, eu estava até dizendo com o Kissima que todos aqueles que ouvem a Deus e são servos do Senhor e lê a Bíblia, sabe que, no fundo, ele tem um chamado missionário, né? Porque Deus está mandando ele ir. Independente se é no campo transcultural, independente se é na vizinhança dele, ele tem a missão de ir, né? E nós nunca vamos apenas com a palavra, porque ainda mais no campo, e eu acho que tudo depende também do lugar onde você vai trabalhar, né? O nosso campo é um campo onde você não tem a liberdade para pregar o evangelho. Por que não? O que acontece? É um campo muçulmano, Entendi. então a gente tem algumas restrições, né, em relação à pregação do evangelho, e aí então as ferramentas que a gente utiliza para alcançar o povo através da pregação é a ação social. Perfeito. Então aí a gente trabalha com a área da saúde, nós temos uma farmácia, onde nós fazemos alguns atendimentos, né, principalmente para os nossos alunos. É comunitária. É uma farmácia comunitária que não tem fins lucrativos, né? A gente tem a farmácia para ajudar a população. E aí, então, a gente trabalha também com curativo, algumas consultas esporádicas, que a gente não tem autorização do governo para realizar essas coisas. a consulta, né? Então, aí a gente faz, assim, de uma forma meio que em off, né? Para que a notícia não venha correr até o centro de saúde que está próximo da gente, né? E aí, então, a gente também tem uma escola que temos 200 alunos matriculados, né? Legal. E eles ouvem a palavra de Deus diariamente.
E aí também tem a tradução da Bíblia, porque a gente crê que a palavra falada, na verdade, a gente crê que a palavra que fala é na nossa língua, né? Não é na língua de fulano ou de ciclano, mas na nossa própria língua. Então, tem o trabalho também de tradução da Bíblia. Então, a gente sempre tem a ação social que são ferramentas para que o evangelho chegue até Aleluia. a comunidade, né? Legal. Isso, bacana. E assim, quando a gente fala de ajuda social, a gente está falando de roupa, de alimentos, de cuidados de saúde, remédio, farmácia, essas coisas. E como que é a vida na Guiné-Bissau? Porque tem gente que nunca ouviu nem falar, né? Como que é a vida lá, Oquíssimo? Bom, a vida na Guiné-Bissau, talvez no sentido geral, seria bom, não é? Para podermos ter mais ideia. Guiné-Bissau é um país africano, não é? Faz parte da África Ocidental. É um país bem pequeno, com a superfície de 1.126 km². A população aproximadamente de 1.060.000 pessoas. Então, habitantes, melhor. Perfeito. Então, a maior população vive de agricultura. Caso dos meus pais. Eu pertenço a essa família, não é? Que depende da agrícola para sobreviver. Então, a maioria da população... Você falou uma coisa que é interessante. Eu assisti recentemente um filme chamado O Menino que Descobriu o Vento. Não sei se vocês já viram esse filme. Já assisti. Que ele cria uma mini usina eólica, né? Para gerar energia, para poder tocar a bomba e irrigar a plantação, porque a terra estava seca. É difícil a agricultura lá, igual a gente viu no filme? Bom, lá, de fato, sim. A gente depende só da chuva para poder... Que temos apenas 2 estações. A estação da chuva e a estação da seca. A estação da chuva começa no mês de maio e termina em novembro. Acabou. Então, nesse tempo, é um país, de facto, pobre. País pobre. Não. Isso. Ele está como... Também é um país misto. Tem mais de que 20 etnias. Cada etnia um linguajar com a sua dialeto e cultura também diferente. Mas temos uma língua lá que é comum, é falado entre comercial, que é crioulo. Crioulo. Então, também tem 45% da população é muçulmano. 40% é animista, aquilo que nós chamamos de animista. Quer dizer, que tem... que adoram ídolos, não é? Então, 15% apenas são cristãos. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Não são todos os muçulmanos que são ruins, certo? A gente generalizar, falar que muçulmano é tudo ruim, não é. Porque se a gente lê o Alcorão, né? Ele prega uma coisa bacana ali também. Ele prega uma coisa boa ali também. Mas tem alguns que são um pouco mais radicais, né? E esse pessoal, eles trabalham junto com vocês lá também? Na verdade, os muçulmanos, eles têm 2 linhas, né? Que é o xiita e o sunita. Sunitas? Sunitas. Sunitas. O povo que a gente trabalha é os sunitas, né? Entendi. Que são mais, entre aspas, tranquilos, mas que zelam muito pela religião. Por isso que eles não nos dão a oportunidade de expandir o evangelho no meio deles. Entendi. E assim, aproveitando, Mônica, o que mais marcou para você lá enquanto missionária? Uma coisa assim que te marcou, uma coisa que chamou a atenção, uma coisa boa, você fala assim, nossa, isso daqui é Deus purinho na nossa vida. E uma coisa assim que foi ruim, que você ficou com aquilo um tempo, você teve que trabalhar.
Teve 2 situações assim que te marcou? Teve. Primeiro, eu acho que a coisa boa é o fato de Deus ter me resgatado e ter me feito de mim uma missionária, que eu nunca imaginei Você que ia um trabalhar em... dia eu ia poder viver o que eu tenho vivido, né? E também casar, né? Eu já tinha realmente abrido mão dessa área da minha vida, porque eu falei, não, eu já passei dos 35 anos, né? Então já não sonho mais em casar, construir uma família. Mas Deus nos surpreende, né? E Ele faz muito além do que a gente possa imaginar. E Deus tem sido muito bom e esses 6 anos, agora vai fazer 7, de trabalho missionário, Deus nunca deixou faltar nada, sabe? E Deus tem nos suprido em tudo. E eu falo não só de coisas financeiras ou materiais, mas alegria, sabe? Satisfação, regozijo, tudo Ele tem dado em abundância pra gente. Olha que gostoso. E isso tem sido muito bom, né? E quando a gente pensa em missões ou fala sobre a vida missionária, as pessoas acham que a gente tem que padecer, tem que sofrer. Claro, a gente está disponível a isso, né? Porque a gente não sabe o que a gente vai passar no campo, mas a gente também tem que frisar que Deus é o Deus que nos sustenta em tudo, em todas as áreas e sem exceção mesmo. E Deus tem feito assim com a gente, né? Graças a Deus. Agora, uma situação difícil que eu vivi e foi difícil, mas também ali também eu pude provar do cuidado de Deus comigo, sabe? Foi a perca do meu pai, né? Eu sempre orava antes de ir para o campo missionário, quando eu ainda fazia seminário. Você não estava aqui quando seu pai faleceu? Não, e não pude vir, porque foi bem no meio da pandemia, né? Jesus. E então foi uma situação bem difícil. Mas na minha época de seminário, quando eu comecei a estudar, eu sempre orava e aí eu fui para o campo e eu continuei orando e pedindo a Deus. Eu falava, Deus, não deixe que o meu pai ou a minha mãe venha adoecer ou falecer e eu não estar presente, né? Só que aí é aquilo que a gente sempre ouve falar, aquilo que a gente mais teme é o que pode nos sobrevir. E foi o que aconteceu comigo, mas ainda nessa situação, porque foi assim, Kissima tinha ido para a aldeia dos pais dele, né, em Suzana, e eu tinha ido para Báfata, que é uma cidade próxima ali da gente, na formatura da noiva de um missionário que faz parte da nossa missão. E aí eu saí, só que naquele local não tinha internet. Então, quando a gente saiu da formatura, que estávamos voltando para casa, já tínhamos voltado para essa cidade em Báfata, aí eu liguei meu celular e aí a internet entrou mensagem do meu irmão dizendo sobre a morte do meu pai. Coração E aquilo partiu foi, na hora. e eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, como assim o meu pai morreu? Meu pai morreu, porque o meu pai estava bem de saúde, ele já tinha um problema de Alzheimer, mas ele não estava acamado, ele não estava em hospital. Então, até no dia anterior eu tinha ligado, porque eu falo diariamente com a minha mãe, né, e com o meu pai, a gente tinha um contato diário via WhatsApp. E aí, no dia anterior, eu tinha ligado para ela, tinha visto meu pai e tinha falado, olha, amanhã, né, na parte da manhã, eu vou para um lugar onde não vai ter internet, então a gente só vai se ver à tarde. E aí, quando eu entrei na cidade que eu recebi a mensagem, era da morte do meu pai. E aquilo foi um impacto muito grande para mim. Eu estava ainda dentro do carro e ali eu já comecei a chorar e os irmãos que estavam comigo começaram. Aí a gente parou o carro e aí eu chorava, comecei a chorar muito, 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 porque, né, a gente fica sem chão. Num dia você vê a pessoa bem, no outro você recebe a notícia de que ela tinha falecido, né? E aí foi muito difícil. Kissima não estava, ele estava na aldeia dele. E eu não pude vir para o Brasil, porque a gente estava em meio à pandemia, foi em 2020, né? E aí também o pai não faleceu de coronavírus, ele faleceu de morte natural, o laudo pelo médico foi de morte natural. E aí naquele dia, foi um sábado, né? E aí eu cheguei até Gabo, eu saí de Báfata, cheguei até Gabo. E ali eu fiquei na missão Jocum. Ali tem a missão Jocum. E aí a moça que me recebeu, ela também chorou comigo. Ela falou, Mônica, sentimos muito. Aí eu falei, olha, eu quero só um quarto para eu poder entrar e deitar, né? E ali eu entrei, deitei.
E eu comecei a chorar e orar e pedir a Deus. E, Tiago, foi assim algo surpreendente, sabe? A gente fala muito sobre a graça de Deus, né? Mas até aquele ponto eu não tinha vivido, eu ainda não tinha experimentado a graça do Senhor, sabe? E aí, naquele momento, Deus, ele veio sobre mim de uma forma sobrenatural. Inexplicável. Sobrenatural, sabe? E Deus, eu sentia Deus me abraçar e acalmar meu coração e me confortar, sabe? E no outro dia, e aí naquela noite eu dormi, e aí no outro dia, né, o pastor João Carlos foi fazer o velório do pai, e aí os irmãos filmaram, né, ficaram ao vivo para que eu pudesse participar. E ali, sabe, eu vendo a feição do meu pai calma, tranquila, serena, e assim, e sentindo aquela paz, aquele regozijo no meu coração. Quantos anos seu pai tinha? Não pela morte, mas pela graça do Senhor, que foi de uma forma sobrenatural. O pai estava com 77 anos. 77. Então foi. É de assim, Deus, né? Ele pegou e ele levou, pô. Foi uma experiência muito, né? É que a gente fica preso, Mônica, a esses sentimentos carnais que nós temos, né? Quando a gente consegue entender que Deus levou pro reino dele, né, a gente consegue ficar mais calmo. Mais calmo. Né? E esse abraço que o Senhor dá na gente de vez em quando faz uma diferença. Faz uma diferença. Absurda. E eu nunca tinha experimentado, eu nunca tinha vivido isso, sabe? E eu vou dizer a você, a minha vida foi outra depois dessa experiência. Porque foi muito forte, muito forte. Eu fico emocionado, não sei nem... Porque é uma situação assim que a gente não imagina. Você sai numa missão e de repente você recebe a notícia de que um familiar, o seu pai ou alguém da sua família faleceu, você não tem como voltar. Você vê que o trabalho também é difícil, né, nessas horas. Né? E você, Kissima? O que marcou mais sua vida como missionário? Bom, o que me marcou de fato é que, bom, posso dizer que é a graça de Deus, não é? Lembro uma passagem bíblica na Mateus, capítulo 9, versículo 29, que fala: quem ter deixado o seu pai, a sua família, seu irmão, a sua bens, não é? Por amor do evangelho, terá a vida eterna. Então, essa que me marcou por ter essa oportunidade, não é? De chamado de Deus, não é? E deixar todo e ir para o campo de missão. Quem sou eu? Eu não sou ninguém. Mas Deus deu-me essa graça para servi-lo. Então, essa é uma marca muito importante na minha vida. Ser uma missionária. Deixar toda a minha formação e vou para o campo de missão. E vocês gostam disso, né? Gostei muito. A gente gosta. Faço tudo com amor. Porque é aquilo que Deus colocou no meu coração para fazer. E é interessante que eu tenho uma amiga, o nome dela é Fabi. Ela sempre fala, amor, você vem e já fica pensando em quando vai voltar. Eu falei, Fabi, é que aqui a vida não tem sentido, a não ser trabalhar, estudar e ir para casa, né? Eu falei, lá não, lá a vida é outra, sabe? Você pode ser bênção na vida de alguém, na comunidade onde você está inserido. E eu falei, é outra vida, você é útil, né? Onde você está. E aqui você é só mais um no meio da sociedade, é ou não é? Verdade. Então... Eu ia perguntar se era vocação ou se era chamado, mas nem preciso. Eu acho que os dois andam casados, acho que né? tá ali, né? Tá ali. E assim, vocês têm tudo isso junto, né? O Kissima, ele tem a experiência de ter nascido lá, de ter vivido lá, de saber como que são as culturas, como que são as questões das tribos que tem lá. Você chega lá, une os dois, assim... É muita cultura ao mesmo tempo junto, né? É muita cultura junto, né? E assim, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Todo mundo vê falar de missão por aí, de pessoal que sai em missão. A pergunta é, quem que pode ir numa missão?
Como é que você fala assim, eu quero ir numa missão? O que Cima já disse lá no início, você tem que ser uma bênção perto, senão você não vai ser... Para você poder ser uma bênção longe, né? E assim, é só chegar e falar assim, eu quero ir numa missão? Não, como é que é? Como é que funciona isso? Bem, eu vou falar da parte brasileira da coisa, né? Legal. Porque, na verdade, quando a gente deseja, né? Quando a gente tem esse desejo de estar envolvido com a obra missionária, a gente precisa se preparar, né? A gente não... pelo menos assim, foi o que eu vivi. Eu não tinha noção nenhuma em questão de teologia, missiologia, essa coisa transcultural de você chegar num campo, né, e se adaptar com uma nova cultura, uma nova língua. Então, teve um preparo, né? Teve um preparo teológico de 3 anos, depois teve o preparo de mais 1 ano linguístico, para depois ir. Você fala crioulo também ou não? Falo. Você fala crioulo também? Falo. Como é que fala bom dia em crioulo? Não, bom dia mesmo. É bom dia mesmo? Então tem português, tem português junto também com o crioulo. Tem. O crioulo saiu do português. do português. Ele veio, é uma derivação da língua portuguesa. Isso. Há muitas palavras parecidas. É que você falou de aprender a língua, essas coisas, né? A gente precisa, que nem no trabalho de tradução da Bíblia, você precisa ter uma ferramenta. Isso a gente está falando no campo transcultural, né? Agora, quando se trata do próprio Brasil, né? Ou de terras aqui perto, que falam só a mesma língua. É mais simples. Eu acho que as coisas são mais simples. Mas o que a gente quer enfatizar é que todos nós podemos participar de missões, né? Seja indo, seja contribuindo, seja sendo um voluntário. Legal, uma coisa bacana. Né? Como é que... duas coisas agora, assim. O pessoal tem aquela cultura de ser voluntário. Eu vou quando eu quero. Não, voluntário é compromisso. Vocês se voluntariaram para ir, vocês assumiram um compromisso e estão nesse compromisso há 7 anos. Sim, mas tem aquelas pessoas que são voluntárias em períodos de férias, né? São, a gente fala, missionários a curto prazo, né? Entendi. Que aí monta-se uma equipe, tanto da área de saúde ou para trabalhar com crianças, né? EBF, Escola Bíblica de Férias, e aí vai ao campo missionário. Então, aí são equipes de curto prazo, né? A gente fala missionários de curto prazo, que vai só para passar 2 semanas, 3 semanas e retorna. Então, e isso também é muito, muito, muito valioso para nós e para a população. Entendi. Né? O povo guineense em si, eles amam receber hóspede. Tem etnia em Guiné-Bissau que, se ele fica muito tempo sem receber hóspede, ele vai fazer cerimônia. Para poder receber hóspede, entendeu? Porque é bem visto quem recebe hóspede. Você falou legal isso daí. E lá vocês têm a casa de vocês moram em algum lugar da missão? Isso. Na verdade, a gente tem uma missão, né? A gente trabalha com uma missão, é a missão AMID, Associação Missionária para a Difusão do Evangelho, a sede dela é em Brasília. E aí essa missão vai, e aí então ela adquire o local onde a gente vai trabalhar. Que nem lá, esse projeto já existe há 25 anos, então tem a casa missionária, né? Tem a farmácia, tem a escola, que tudo foi construído com o recurso da missão, que vem pela missão, né? São igrejas parceiras. Essa missão, ela trabalha com 5 igrejas parceiras, legal, que contribuem mensalmente para a manutenção e para a construção do projeto. Né? Então, é assim que funciona. Então, nós temos a nossa casa, mas ela não é nossa, ela é da missão, mas é a casa que a gente mora. Entendi. Nós não precisamos pagar aluguel, né? Tem já outras... E como é que a gente pode ajudar? Como é que pode ajudar? Como é que pode ter essa interação? Você vai doar a cesta básica? É difícil transportar a cesta básica daqui para lá. Só o tempo de trânsito, o produto vai vencer, vai estragar. Então, não é simples fazer uma doação desse tipo, né? E tem a questão da cultura alimentar também, né? O que se come aqui, não se come lá, o que se come lá, não se come aqui, tem toda essa coisa, né? Como é que pode ajudar? Então, geralmente, as ajudas vêm por contribuição financeira. Legal. Ou então, que nem assim, a gente tem a doação de medicamento, né? Então, às vezes, tem pessoas que trabalham em laboratório, né? Essas coisas todas, e a gente consegue doação de medicamento. Aí, chegando lá, a gente utiliza esses medicamentos.
né? Tem outros que conseguem doar material, então gases, algodão, luvas, essas coisas todas a gente consegue levar. receber, legal, Né? bacana. Só que aí também tem o custo da bagagem, né? Que às vezes a gente só tem o limite de 2 bagagens. Entendi. Então aí, geralmente quando vem doação, a gente tem que fazer uma campanha para levantar o recurso para pagar a bagagem. Então, Né? depois a gente vai deixar na descrição desse vídeo aqui, vocês passam um contato para a gente poder, para quem quiser ajudar a colaborar com esse tipo de material, ou até com ajuda financeira também, a gente vai deixar disponibilizado no link do vídeo. Legal. Isso daí eu acho uma atitude bem bacana, né? E nesses 7 anos lá, né? Nesse período que vocês estão lá, com certeza vocês conheceram alguém que marcaram. Que marcou a vida de vocês. Quem que marcou sua vida nesse período todo, Laquíssimo? Bom, Você fala assim, essa pessoa foi enviada por Deus na minha vida, assim, que marcou, mudou tudo. Claro. A pessoa que me marcou durante esse período como missionário, na verdade, é a família de Rony. Talvez que você conheça. A família do Rony. Legal. Jaque, não é? A Jaque, bacana. Então, eles nos marcou tanto desde o primeiro dia da nossa chegada aqui. Eles foram no aeroporto e nos receberam. Também nos tratou, não é? Com todo carinho, cuidado de saúde bucal, como a Jaque é dentista. E nos também... A Jaque ficou um período em missão lá também, né? A Jaque começou a tratar do Quíssima desde antes, né? Ela conhecia antes, que legal. Então, uma família, de facto, que marcou a minha vida. Que Deus abençoe eles também. Deus abençoe. Isso. E você? Na verdade, o que a Mônica estava falando, só quero acrescentar um pouquinho. Legal, bacana. Como que a pessoa pode contribuir nesta missão, na verdade, ela já mencionou essa doação que a pessoa pode doar, porque, na verdade, lá na missão tem necessidade. Todo tipo. Tem necessidade. Às vezes, você pode ter apoio, não é? Em termos financeiros, de uma igreja. Aí, de repente, eles falam, bom, tendo em conta por causa de isso, a gente já não vai poder continuar. Corta o apoio. Então, corta o apoio. Então, vocês ficam lá, não é? Então, fica lá. Então, vida missionária é assim. Então, para além disso, tem contribuição, tem apoio que a gente também faz, como eu falei, que estamos trabalhando no meio do povo, que de facto tem carência, não é? Então, tem momento que tem que fazer ajuda também para eles, não é? Como ação social. Tem que, às vezes, as pessoas chegam na farmácia e não têm dinheiro, não é? Você tem que tirar, dar, e aí depois você vai pagar aquele remédio, porque nós compramos medicamento e depois, no preço que você comprou, aquele mesmo preço que vai vender. Não tem nada. Não tem lucro. Lucrativo. Então, se você doar ou oferecer um medicamento para uma pessoa, você tem que pôr o seu dinheiro lá, porque senão a farmácia vai ficar. Então, tem sempre necessidade nesse sentido. Não, também quem contribui nesse sentido está contribuindo para avanço do reino de Deus. Mas é uma coisa que eu aprendi aqui no Brasil, né? Eu aprendi que uma cesta básica, ela não paga a conta de luz, ela não paga a conta de água, ela não compra um remédio. Uma vez a gente fez uma ação social, doou roupas, e eu vi o pessoal vendendo as roupas que nós doamos. E aquilo eu fui tomado por uma fúria. Eu queria ir lá arrancar tudo e trazer de volta, né? Mas aí Deus vai ensinando a gente a como é que funciona. Aí você aprende que roupa não paga a conta de água, roupa não paga a conta de luz. Às vezes ele ganhou demais, ele colocou aquilo para vender, porque precisa de dinheiro para pegar um ônibus, para ir procurar um trabalho, para comprar um remédio que ele precisa. Então, assim, a gente entende que o dinheiro também, ele faz parte
disso missão. daí. Faz Exatamente. parte da missão. Isso Nós é importante. precisamos É dele. importante. É importante. E agora a gente está com um novo desafio. Antes de virmos ao Brasil, Deus nos deu a oportunidade de fazer um curso de malária, porque lá em Guiné-Bissau o índice de malária é muito alto, né? Devido às chuvas. E aí, então, agora a gente é técnico em laboratório para o teste de malária. Legal, bacana. E quando retornarmos, a gente tem o desafio de construir um tanque, né? A gente fala tanque, mas na verdade é uma pia, como se fosse uma pia escolar, e colocar uma torneira, porque a gente vai precisar lavar as lâminas, Entendi. a coleta de sangue, e isso tudo tem que ser feito na farmácia. Como a gente não tem uma caixa d'água na farmácia, não tem uma torneira, a gente usa da casa dos professores ou da nossa casa. Só que aí a gente está usando de pontos onde a gente usa a água também para cozinhar. Então, aí fica Pode ter meio uma que contaminação misturado ali, saúde com alimentação. cozinha, entendeu? Não é legal. Então, a gente agora, como a gente vai trabalhar com essa questão da coleta de teste para malária, a gente precisa colocar uma nova caixa d'água, né? Uma caixa d'água e fazer a canalização para que essa água Fazer um encanamento próprio para isso. próprio para que a água seja distribuída na farmácia. Inclusive curativos, né? Quando a gente vai fazer, precisa lavar, é ali na casa dos professores que a gente vai. E aí não tá muito, sabe, assim, Ah, não, mas eu tenho certeza que equilibrado, né? Deus vai abençoar. Então, a e- gente tem esses desafios parte. que, infelizmente, a gente precisa de recurso, né? E aí, a gente precisa de mão de obra também. Aí, eu até falei pro Rony, eu falei, Rony, quando a Jaque for, você vai? Ele falou, eu vou. Por quê? Eu falei, porque a nossa casa, ela é de zinco, não tem forro. Então, no calor, é muito quente. Aí, eu falei, eu quero levar uma manta térmica daqui do Brasil, né? Ele falou, não, pode levar, que a hora que eu chegar lá, eu vou instalar para você. Então, a mão de obra também, né? A mão de obra carente. voluntária. Bom Então, saber. louvado seja Deus por aqueles que se dispõem, né? Mas a gente vai colocar a descrição aí de quem pode, quem quiser ajudar e entrar em contato também, que eu Tranquilo. acho que isso é bacana. E eu sempre gosto de deixar um espaço para os convidados fazerem agradecimentos, né? Vocês têm alguém que vocês gostariam de agradecer? Sim. Queremos agradecer a você, primeiramente a Deus, né? Porque Sim. Deus é o dono da obra e Ele é maravilhoso, Ele é tudo pra gente. Nos falta palavra para descrever o quão Deus é bom para nós, né? Perfeito. Oportunidade, né? E também a você, que tão bondosamente, né? Numa conversa ali no aniversário da Sara, gerou tudo isso, né? Glória a Deus. Uma pessoa que tem um coração voltado aí também para ajudar as pessoas. Que Deus continue conservando esse teu coração de servo, né? E te dando sempre disposição para abençoar, Amém. né? Abençoar. Então, somos muito gratos a você, aquelas pessoas e igrejas que têm nos apoiado, né? Que se a gente faz o que faz, não é por nós mesmos, não é pela nossa força, mas é pela força de todos, né? Força conjunta de irmãos, igrejas, intercessores, né? Que a intercessão é fundamental na vida missionária. Se a gente não tiver os intercessores, a gente não aguenta a opressão e a Exatamente. pressão, É grande. né? Então, é tudo isso. E queremos agradecer a todos. Obrigada. Isso. Obrigada, Nicolas. Muito obrigado. O menino do backstage. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Sou eu quem agradece Imagina. a vocês por estarem aqui. Eu tô muito feliz de poder contar essa história bacana de vocês. Eu sei que não é fácil, né? Mas eu vejo que vocês têm um brilho nos olhos aí, né? Tem um amor para fazer isso. Então eu quero pedir que Deus os abençoe, Amém. que tudo que vocês puserem à mão se transforme para a glória de Deus. Amém, no nome Amém. de Jesus. Glória a Deus. Tá bom? Obrigada. Pessoal, foi um prazer receber Kissima e a Mônica aqui hoje. Eu espero que você de casa goste desse vídeo, assim como nós gostamos de ter conversado com eles aqui hoje. Na descrição do vídeo tem o contato para quem quiser ajudar, quem quiser colaborar também, tá?
tá? Podem ficar à vontade. E foi fantástico estar aqui com vocês hoje. Nós que agradecemos. Para nós foi um Agradecemos prazer. muito. Obrigado, gente. Muito Obrigada. Um obrigado. abraço. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.